Mentores. Tem mentores no mundo humano? Tem. Tem mentores nos anões? Tem. Mas os mentores dos anões e dos humanos são tutores de uma certa ordem social ou professores de uma certa ordem técnica. Eu estou trazendo aqui uma ideia de profissão para elfos. E eu vou falar o porquê disso. Porque os elfos, em quase todos os sistemas de fantasia medieval, são aqueles caras que vivem quase que eternamente. Eles sempre têm uma vida mais prolongada e sempre têm como é que fala? Uma vida voltada a valores que são muito diferentes dos valores humanos e dos anões. Os halflings tá junto ali da galera. Os anões e os humanos são diferentes, mas parecidos. Eles têm muitas coincidências aí no seu modo de ver e de viver. Só que os elfos não, os elfos são os diferentões normalmente. E isso, então, faz com que eles, juntando valores diferentes na parte de artes, de cultura, de educação e a longevidade que eles têm, existe uma dedicação, uma profissão chamada de mentor. O que é o mentor? Mentor, ele é o elfo que vai passar experiência para os mais jovens. Quais mais jovens? Qualquer mais jovem, tá? Era mais ou menos o que a gente tinha na Grécia, só que sem a safadeza. Você tem crianças, elas têm mentores. Elas viraram adolescentes, elas têm outros mentores. Elas estão adultos, jovens adultos, eles têm outros mentores. Eles já são adultos, eles têm outros mentores. Porque eles vão fazer com que a capacidade do elfo de agir em determinados momentos, em determinadas funções, seja melhorada dentro daquilo que ele tem que fazer. Vou ser mais claro. Vamos imaginar o cenário que eu uso do Eras vai ser um bom exemplo. Eu dividi a vida dos elfos lá numa espécie de mistura entre social, natural e divino. Então, todos esses três elementos é quase como se fosse uma coisa só. Então vamos lá. Vai nascer um elfinho. Vai nascer um elfinho. O elfinho nasce. Um evento social porque nasceu mais um elfo. É um movimento social. Porque como os elfos vivem muito, eles não se procriam tanto. E é também uma coisa meio mística. Porque eles têm uma integração com a natureza, com o lado espiritual muito grande. Então, quando nasce um elfo, a sociedade se junta ali, principalmente aí mais ligados aos pais, e tudo aquilo vira uma espécie de ritual, onde existe a celebração, existe o apoio à família e existe a preparação para que essa criança cresça. Quando essa criança vai crescendo nos primeiros momentos, os pais são responsáveis. Quando essa criança deixa de ser totalmente dependente da mãe, ela pode ir com outras pessoas, essa criança passa a ser cuidada por cuidadores. E quando ela começa a aprender a estudar, ela vai ter mentores que vão ensinar a elas as coisas básicas que elas têm que fazer para viver. Coisas que ela pode fazer para ajudar, coisas que elas podem fazer para se virar sozinhas em determinadas situações. Quando ela vai chegando ali na adolescência, o elfo já vai começar a ter a preocupação de aprender alguma coisa para fazer. Ele tem que ser útil. Então ele tem que fazer alguma coisa para a sociedade dele. O quê? Aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Então, se estão precisando de marceneiros e o elfo fala assim, cara, eu acho que eu seria um bom marceneiro. Ele vai procurar um mentor. E esse mentor vai ensinar aquilo ali para ele. Só que o mentor não é para ensinar uma profissão só. Ele meio que vai ensinar ele a ser elfo, entendeu? E no cenário existe um momento que é chamado de Nernê, que é quando ele vai passar para a idade adulta. Quando o elfo for passar para a idade adulta, ele vai ter que falar com o mentor dele e ele vai ter que decidir se ele fica com os elfos e se integra à sociedade
ou se ele vaza para o mundo e vai aprender coisas no mundo, porque agora ele não terá um mentor mais. Ele vai aprender coisas lá. Se ele escolher ficar, ele vai ser mentorado numa profissão, na vida dele, e depois ele pode ter pessoas para guiar se ele for um destaque naquilo. Né? E se ele sair? Se ele sair para o mundo, ele pode voltar para a cidade dele a hora que ele quiser. Só que ele nunca vai poder fazer parte de conselho. Ele vai ter que pedir permissão para fazer algumas coisas, como construir, fazer comércio. Mas ele pode ser mentor de outras pessoas. Porque ele conheceu coisas novas e trouxe para cá. Então, meio que o mentor que eu estou sugerindo, ele é o responsável por fazer a estrutura social dos elfos funcionar. Ele vai guiar desde as pequenas decisões até as decisões maiores. Desde o jeito de falar, o jeito de vestir, até as artes que ele desenvolver, as profissões que ele desenvolver, as decisões que ele quer, o planejamento que ele vai fazer para a vida e as consequências que ele vai enfrentar de acordo com os atos dele. O mentor vai falar: ó, cara, se você fizer isso daí, pode ser que aconteça isso com você. Você acha realmente que é isso? Esse tem uma função muito específica. Então, é uma maneira de você dar um tom mais nobre e mais, como direi, elevado aí para sua cultura élfica. Porque eu sei que o seu jogador ou o seu personagem élfico é aquele que você só tá fazendo isso para ele ter mais destreza, atirar flecha melhor e enxergar na penumbra. E tudo bem se ele tiver um mentor que ensine ele a fazer tudo isso. Pode acontecer também. Talvez. Não, eu acho que esse modelo de mentor é uma coisa que é legal, especialmente para essas linhagens que são longevas, né? Elfo, anão. Eu acho que é legal para você também ter uma espécie de modelo que justifique, que explique a transação, né? A transição e o repasse de conhecimento também. É uma coisa bacana de você elaborar. Acho que tem muito potencial. O Neves tá falando ali, só jogo de anão e sempre valorizei meus ofícios. Mas a coisa mais difícil é mesmo aceitar isso como relevante, como um impacto real. É, Eu aceito. porque é difícil. Eu entendo por um lado o narrador, porque foi o que eu falei, eu tava contando uma história lá sobre o personagem do jogador que era marcador. Às vezes, isso dependendo da forma como isso é feito, isso atrapalha um pouco a evolução. Né? Isso atrapalha o lado de aventura do rolê. Então, às vezes o mestre tem uma dificuldadezinha de balancear as duas coisas. Mas eu gosto muito de usar os ofícios, especialmente quando o jogador pensa de maneiras criativas para justificar ele estar usando os ofícios naqueles momentos, que não seja exclusivamente para dar um time, né? Que não seja exclusivamente para ter uma fonte de renda no interlúdio. Então, eu lembro que o meu personagem do terceira edição que tinha. Era um anão guerreiro, bem clichêzão, e eu tinha, obviamente, colocado ofícios em construção, né? Em masonry. E aí eu usava rotineiramente para os testes e tal, para saber porta secreta, para saber período histórico de construção do prédio, para saber, esse formato aqui tem algum ângulo que é mais fácil da gente achar uma inclinação que permita subir. Tinha várias coisas que eu usava, maneiras que eu justificava ações que eu queria fazer de investigação, de busca, etc., com base nisso. E o mestre sempre foi muito receptivo em relação a isso. Então depende muito do ofício que você está usando. Construção, teve o pessoal lá que botou de conhecimento em construção. Então ele não é o construtor, ele é tipo o arquiteto, né? Altas vezes. Ele fazia teste passivo. O pessoal falou, não, vou ver se tem uma armadilha aqui nesse lugar. O cara falava assim, ó, não, nesse lugar aí não tem jeito de fazer nada fatal. Então ele já fazia o teste passivo só com conhecimento da construção, que não ia cair uma lâmina, não tinha jeito do chão ceder, ou acontecer alguma coisa nesse sentido, porque só pelo conhecimento que ele tinha das estruturas, ele já conseguia identificar se era possível ou não ter uma armadilha física ali, né?
É... Onde é que eu tinha visto? Eu tinha visto um comentário aqui. Deixa eu ver. A lei do Estado Social. Bom, enfim, perdi. Depois, quando eu achar ela de novo aqui, a gente volta.